Estava ligado para esse carne aqui, velho. Tem bichinho caindo aqui. Vamos lá, pessoal, vem pra cá, vamos orar. Vamos agradecer o nosso Senhor. Então vamos orar. Vamos agradecendo o nosso Deus por essa noite maravilhosa e podemos estar aqui reunidos. Não sei se tem banco para todo mundo, né? Os irmãos aí. Vamos pegar essa banqueta aqui. Pode pegar. Aleluia. Tem mais 3 banquetas ali, ó. Vamos agradecer. Senhor, louvado seja o teu nome. Sim, meu Deus. Tu és maravilhoso, tu és desejado entre nós. Nós desejamos a tua graça, a tua presença, o teu amor, o teu perdão. E a presença do teu Espírito Santo venha nos convencer nessa noite do pecado, do juízo e da justiça. Nos lava com o teu precioso sangue de Jesus Cristo. Enche-nos, ó Pai, com a tua palavra, com a tua verdade. Nos traz, Senhor Jesus, o reino dos céus em nossas vidas. Que possamos andar, Senhor, segundo o teu querer, o teu propósito. Nós te pedimos e nos dá a direção da mensagem que hoje vai ser falada. No poderoso nome de Jesus Cristo. Não nos deixa falar pela vontade da carne, mas que o teu Espírito Santo possa falar esta noite, agindo aqui, convencendo para que possamos ser mais parecidos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Tudo bem? Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós temos uma meta. Todos nós temos uma meta. A nossa meta, o nosso foco. Pega o banquinho, irmão, ali, ó. Mais 2 aí, ó. Tem mais 2 aqui, no Monteiro. Tem mais uma cadeira ali, ó. Atrás do coqueiro ali, ó. Tem 5 cadeiras. Elas estão em inverno, vai dar pra usar. Aí vai chegar mais alguns irmãos. Vai chegar o Paulo. O irmão dele da outra para não cair, irmão. Ali, ó. Nós temos uma meta. Qual é a meta? Nós fomos salvos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Quando morreu naquela cruz, foi para nos dar vida eterna. Salvação. Mas nós estamos nessa terra rumo à estatura de um varão perfeito. Todos os dias nós estamos vencendo, lutando contra a nossa própria vontade. Isso é ser corajoso. Eu falo assim, corajoso é enfrentar o mundo, enfrentar o pecado, enfrentar o diabo, sabendo já da vitória, porque Cristo já venceu por nós naquela cruz. Então a pessoa que se posiciona desejando agradar a Deus com a sua própria vida, mortificando a si mesmo para fazer a vontade do Pai, esse é um cara corajoso. Porque o Senhor diz que aquele que coloca a sua mão no arado e olha para trás, o Senhor não tem prazer nele. Mas aquele que permanece, persiste, não desiste por causa de uma lutinha hoje ou lutinha amanhã, porque luta todo mundo vai ter. Jesus ele foi afirmativo quando disse assim: no mundo tereis o quê? Aflições. Mas ele afirmou e disse assim: olha, mas tem de bom ânimo, eu venci. Às vezes você pensa que Deus esqueceu de você porque você está passando uma prova, uma dificuldade, uma luta. Não, irmão, Ele não se esqueceu de você. Eu vou até dizer mais, as lutas às vezes são presentes na nossa vida, sabe por quê? Porque se tudo na nossa vida der tudo certo, se tudo for muito bom na nossa vida, muitas vezes a gente fica acomodado, a gente não busca Deus com vontade, então a gente vira apenas um religioso. Por que o povo teve que ficar mais tempo no deserto? Primeiro porque o coração deles era apegado ao Egito, precisavam se limpar do velho homem, precisava ser limpo dentro, já não estava mais morando no Egito, mas o Egito ainda morava dentro deles, então eles precisaram caminhar 40 anos no caminho de 40 dias. 40 dias era o caminho do Egito até... Pai do Senhor, irmão, nos abençoe. 40 dias era o caminho até
a terra prometida. Mas o Senhor fez eles andarem em círculo, para quê? Para limpar esse povo. Muitas vezes nós temos que passar por isso também. Às vezes a gente tem uma dificuldade de perdoar. Às vezes nós temos uma dificuldade de amar. Às vezes nós temos uma dificuldade de desapegar. Então o Senhor, como é o Criador, o Senhor conhece cada um de nós. O Senhor conhece a limitação de cada um. Ele sabe como moldar o barro, que é Ele quem é o oleiro. É Ele quem nos fez. É Ele quem conhece cada situação da nossa vida. Então nós muitas vezes nos endurecemos, né? Muitas vezes a gente dá uma de durão. A palavra de Deus diz assim: se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Primeiro passo, nós temos uma meta. É parecer cada vez mais com o nosso Senhor. Nós sabemos disso. Nós temos que crescer. Crescer é na graça e também no quê? No conhecimento. O conhecimento não é a letra. O conhecimento é a vida da letra. Quando você vive a palavra de Deus, você pode dizer que de fato você conhece a letra. Porque tem muita gente que conhece a letra, cita a letra, mas não tem conteúdo. A vida dele não condiz com a palavra de Deus. Ele não conhece Jesus. Porque Jesus mesmo disse: apartai de mim, vós maldito, que praticaste a iniquidade, porque eu não vos conheço. O próprio Jesus disse: eu não vos conheço. Mas Senhor, mas em teu nome nós curamos. Mas em teu nome nós fizemos muitas maravilhas. Eu vi tudo isso, mas eu não te conheço. Por quê? Porque pelas vossas atitudes, pelas vossas obras, se todos nós, de igual modo, não nos arrependemos todos os dias, nós vamos perecer. E o que é perecer? Perecer é perder a vida, irmão. Nós vamos perder a salvação. Nós não tem que ter arrependimento. Sem arrependimento não tem como entrar Cristo na nossa vida. A humildade aparece aí. Humildade é reconhecer que é pecador e que precisa de um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo, e que eu quero esse Salvador na minha vida. Cada um de nós tem que querer esse Salvador em sua vida. Amém? Amém. Todos os dias? Todos os dias. Irmão, nós vamos pecar todos os dias. Todos os dias vamos pecar. Então todos os dias o Espírito Santo que em nós habita vai nos avisar: meu filho, deixa esse caminho. Aí às vezes a gente vai dar uma de durão, mas eu gosto. Mas Senhor, mas o Espírito Santo vai permanecer avisando: deixa esse caminho, porque eu tenho uma vida melhor para você, eu tenho uma eternidade para você. Até o momento que você amolece o seu coração e ouve a voz do Senhor e se arrepende do seu pecado. E aí você começa a crescer também na graça. Porque no conhecimento e na graça tem que crescer. Amém, irmão? Amém. Então vamos lá. A semana passada nós abrimos o livro de Efésios, capítulo 4. Nós paramos no versículo... no versículo 9. Eu vou ler o 8 e o 9 enquanto os irmãos estão abrindo a Bíblia. Tá bom? Efésios, é lá no final, no Novo Testamento. O nosso irmão, como é que é o nome do irmão? Orlando. Deixa eu só fazer uma pergunta para você. Você tem o hábito ou está começando agora de ler a Bíblia? Pode ser sincero, não tem muito hábito de ler a Bíblia. Pode ser que no princípio, no começo, às vezes a gente fala muita coisa, pode ser que te torne, né? Não entendeu, não compreendeu perfeitamente. Mas não tem problema, viu, irmão? Todos nós aqui estamos na mesma condição. Nós estamos aqui porque precisamos de um Salvador. Cada um numa área, todos os dias, tá bom? Então, seja bem-vindo entre nós. Fique firme, grande é a obra do Senhor na tua vida. Primeira coisa, a vida eterna te espera. Salvação. Muitas vezes a gente não vai alcançar muita coisa nessa vida, mas uma coisa nós não podemos deixar de alcançar: a salvação em Jesus. Tá bom? Ele nos amou por esse motivo. Ele morreu na cruz por cada um de nós. Tá? Efésios capítulo 4, versículo 8 e 9. Leia aí o 8 e 9, irmão. Pode ler. Por isso, isso, ora isso.
Pelo que diz que subindo do alto ele levou o cativo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo ao cativeiro e concedeu dons aos homens. Certo. Ora, que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas? Para cumprir todas as coisas. Aqui está escrito para encher todas as coisas. Também, isso. E ele mesmo concedeu uns para os apóstolos. Aqui. Então nós paramos por aqui, ó. Então quem é que distribui os dons aos homens? Ele. Tá? Ele não chamou 12 discípulos para ser apóstolos? Sim. Mas ele dá dons, ele tem dons para dar, ele tem um chamado para cada um de nós. Ninguém fica sem trabalhar no reino de Deus. O reino de Deus tem lugar para todo mundo. Um numa área, outro na outra. E quem dá o dom é Deus. Muitas vezes vem um homem e te consagra a um obreiro de A ou de B. Mas por Deus primeiro você tem que ser consagrado. Vamos lá, vamos ver quais são esses ministérios que é para a edificação, é para o crescimento do corpo de Cristo na face da terra. O corpo de Cristo é um lugar chamado igreja. A igreja somos nós. Reunidos, formamos o que? O corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça. Quem é o cabeça da igreja? É Jesus. E a igreja é o corpo. Nós temos um cabeça. É a cabeça que manda no corpo. Se a cabeça morre, o que acontece com o corpo? O corpo fica parado, não é assim? Na vida real? Quando o cérebro para, o que acontece com o corpo? Pode estar tudo perfeito. Pode estar funcionando o coração, batendo, tudo certinho. Mas se a cabeça parar, deu morte cerebral, está morto. Pode desligar o aparelho e distribuir os órgãos da pessoa. Mas o nosso cabeça não morre. Porque ele já morreu e agora ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Nós estamos aqui e se todos nós estivermos ligados nele, nós vamos dar fruto. E o fruto vai glorificar o Pai. Cada pessoa que liga em Cristo, onde Ele é o cabeça, começa a ter transformação. O cara às vezes é um cara bandido. O cara às vezes é rancoroso. O cara às vezes mata, às vezes faz muita coisa ruim. Se ele liga em Cristo, ele começa a ser transformado. O cara olha para ele e fala assim, mas o que aconteceu com você? É porque Cristo está nele. E como Cristo está nele, as coisas velhas ficam para trás e ele passa a ser uma nova pessoa. Então ele passa a ter um comportamento segundo quem? Segundo aquele a quem ele segue. Entendeu isso? Se você segue a Cristo, as suas obras vão te mostrar. A tua fala vai te mostrar. Não tem uma passagem onde Pedro estava lá tentando negar? Ele negou, mas entre aspas. Mas até o jeito de ele falar era parecido com Jesus. Chegaram nele e falaram assim, olha, você é um deles, até o teu jeito de falar é parecido com o dele. Acho que até o sotaque dele era diferenciado. Ele andava com Jesus durante 3 anos e meio já. E ele ficou tão parecido com Jesus, que na hora que ele tentou negar, de fato, ele negou, não teve jeito. Falou, ó, o teu jeito de falar é diferente, o teu jeito de agir é diferente, o teu jeito de se vestir é diferente. Nós é a mesma coisa. Quando nós estamos em Cristo, irmão, você pode até pensar em negar, mas as tuas obras, o teu comportamento, o teu coração fala ao contrário. Você não se sente bem. Pode até ser que você insista em pecar. Pode até ser que você insista em sair da direção da verdade. Mas você não vai viver bem. É que nem o filho pródigo. O filho pródigo estava lá, longe da casa do pai. Enquanto havia vida, saúde nele, dinheiro, materialmente, dizendo, ele estava esquecido que tinha um pai que lutava. Mas na hora que acabou tudo, na hora que ele chegou no fundo do poço, ele falou assim, eu tenho um pai. Lembrou que tinha um pai. Lá na casa do meu pai, até o jornaleiro come bem. Eu vou para lá, eu vou me levantar, eu vou até lá. Enquanto ele só pensava que na casa do pai era bom, a vida dele não mudava. Mas o dia que ele tomou a decisão e falou, levantar-me-ei e irei ao encontro do meu pai. Aí a vida dele começou a mudar. Porque tem muita gente que está vendo que a vida dele está indo cada vez pior. E ele até sabe disso. Ele até fala dessa situação que ele está vivendo, mas ele fica só nas palavras.
Ele não toma decisões. Ele fica assim, nossa, lá quando eu estava na presença do Pai, quando eu orava, quando eu tinha comunhão com Ele, era uma vida maravilhosa. Eu tinha paz para dormir, eu tinha alegria no meu coração, eu não tinha desejo de morrer, eu não tinha desejo pecaminoso, eu não vivia aquela vida miserável. Agora estou eu aqui nesse estado miserável, desejando comer as bolotas do porco. O que é as bolotas do porco, espiritualmente dizendo? É o pecado que tão de perto nos rodeia e que bate todo dia na porta do nosso coração. Deixa eu mudar, deixa eu entrar dentro de você e fazer você um porco. O diabo todo dia quer entrar em nós e fazer de nós um porco. Em que sentido? Em vícios, em sujeira, em todo tipo de pecado que desagrada aquele que habita dentro de nós. E o diabo fala, deixa eu usar o teu corpo para te fazer parecer com o diabo. Mas aí você toma uma posição e fala, não quero mais, não aceito mais isso para a minha vida. Então é aonde você está dizendo para o Pai assim, levantar-me-ei e irei. Quando você pensa em ir, ele já está vindo ao teu encontro. Segundo a parábola, ele já estava voltando. Enquanto eu acredito que na parábola, o pai todos os dias vinha ali na porteira procurando o filho. É o que Deus todos os dias faz por nós. A gente está indo lá insistindo no pecado, insistindo nas coisas erradas, mas o pai está todo dia, meu filho, eu não desisto de você. Eu não desisto de você, eu sei que você vai voltar. Volta, filho, volta. Mas eu não posso interferir e buscar você onde está. Você tem que tomar uma decisão e falar, eu não quero mais isso na minha vida. Deus poderia, o pai poderia sair da fazenda e ir lá na onde o filho estava e falar, ó, vamos embora para casa. Chega dessa vida aí. Mas ele não força ninguém. Ele dá a liberdade da pessoa decidir o que ela quer para a vida dela. Então ele espera, até uma altura você tem que dar o passo. Então quando ele decidiu ir, que jeito que ele deve ter ido? Pedido, barbudo, sujo, arrebentado, bolso vazio, cheio de cicatriz na alma, cheio de mágoa dos outros, que tomou o dinheiro dele, que só usou ele como amigo, mas na verdade era tudo falso. E no meio do caminho ele está falando assim, eu vou encontrar com o pai na hora que eu chegar lá. Eu vou pedir para ele me perdoar que eu pequei contra o céu, que eu pequei contra ele. Se ele deixar eu ser apenas um jornaleiro ou alguém que limpa lá o chão lá, já está bom. Irmão, a presença de Deus é tão boa que o cara só de entrar lá já está bom. Mas o Senhor não quer ninguém só entrando lá não. Ele quer fazer você príncipe. O Senhor quer fazer de você pessoa que pode influenciar outras pessoas para viver nesse lugar maravilhoso que nós vamos ler daqui a pouco. Calma aí. Então a Bíblia fala que quando o menino está chegando, tudo sujo, feio, fedido, quem sabe? O pai foi e o abraçou e o beijou. Eu estive lendo sobre esse assunto, lá na lei, no Velho Testamento, porque Deus ele vive, ele anda em concordância com tudo. Na lei, podia matar apedrejado se fizesse uma coisa dessa com o pai em vida. Imagina só, quantas pedradas às vezes você já levou na vida por causa dos pecados que às vezes você já cometeu, sabendo que é pecado. É parente que fala, você é isso, você é aquilo, é pedrada. É irmão, é amigo que fala, você é isso, você é aquilo, você está morto. Pedrada para todo lado. Mas o Senhor não te dá pedrada não, o Senhor te chama e fala, vem meu filho, eu quero te fazer mais do que vencedor. Eu te amo. Quando o cara fala assim, você é fim de carreira. Fim de carreira nada. Isso aqui está só começando, irmão. Para quem tem vida eterna, nós somos ainda bebê. Não é mesmo? Não é não? Glória a Deus. Então quando ele chega lá, o que acontece? O pai vem, abraça e beija. Se alguém tacasse uma pedra na hora que viu o menino chegando, o que aconteceria? Em quem acertaria a pedra? No pai que está abraçando, ó. Ele abraça aqui, ó. Ele leva para si toda a pedrada, tudo aquilo que falam contra você. Primeiro acerta quem lavou você com o sangue dele, irmão. O Senhor conhece tudo que você tem passado. Se você for ler Apocalipse, o começo do livro de Apocalipse, ele olha para cada igreja, que simboliza cada um de nós na maneira de se expressar e de viver. Ele fala, eu sei as tuas obras. Você é fraco, você não tem força, tem pouca força, mas você não nega o meu nome. Você está lutando, você está vivendo, você está enfrentando. Eu sei as suas obras, eu sei quem você é. Você não precisa sair falando para todo mundo, eu sou firme. Você não precisa sair falando para todo mundo, eu sou verdadeiro crente. Não, você não precisa contar o que você é. As próprias pessoas vão ver, e antes das pessoas ver, o próprio Deus está vendo o que você está enfrentando e o que você está vivendo na presença dele. Mantenha-se firme, mantenha-se adorando,
Amém, irmão? Agora vamos ver os dons que ele dá para a edificação da igreja. Os apóstolos, os dons ministeriais. Quem quiser ler, pode ler. Vai. E ele mesmo concedeu uns para os apóstolos. Uns para o quê? Apóstolos. Apóstolos. Todos, peraí. Todos são apóstolos? Não. Uns. Está dito aqui. Então vamos respeitar. Uns para apóstolos. Não, eu diria, todos são apóstolos. Não é assim. Vamos ver mais. Outros para profeta. Outros para profeta. Outros para evangelista. Outros para evangelistas. E outros para pastores e mestres. Outros para pastores e mestres. Entendeu isso? Todos somos pastores? Não. Podemos até dizer o seguinte: pastoreamos quando pegamos a verdade e conduzimos a pessoa até a luz. Mas isso não é pastorear, isso pode ser também evangelizar. O dom de evangelista é o quê? É o dom de anunciar. Ele anuncia, ele evangeliza. Ele ensina de que Jesus precisou vir, nascer, crescer, morrer e ressuscitar. E hoje espera-nos em glória para voltar a buscar a sua noiva. Isso é uma função de um evangelista. Só que o evangelista muitas vezes não consegue ser pastor. Eu até uso a expressão que um dia eu aprendi com outro pregador que eu vi e achei muito interessante. Os dedos da mão. Os dedos da mão dá para fazer essa colocação. Por exemplo, primeiro aí é quem? Uns é o quê? Apóstolo. Vamos colocar, o apóstolo é o dedão. Ó, o dedão, na função, o dedão é um dos dedos mais usados. Não é? Ó, você vai pegar a garrafa, o dedão aqui faz. É um dos que mais faz. Ele faz a função dos outros 4 aqui, ó. Ó. Né? Se eu tirar o meu dedão, que jeito eu vou ter que pegar? Eu vou ter que conseguir pegar, mas vou ter que me ajeitar. Olha que dificuldade. Não é? Sem o dedão. Vai escrever? É, tudo é mais difícil sem o dedão. O dedão, quem era dedão na Bíblia? Quem que estava escrevendo aqui? Por exemplo, o livro de Efésios. Paulo. Quem escreveu o livro de Efésios? O apóstolo. O quê? Apóstolo. O que é um apóstolo? Um apóstolo, nós vamos fazer uma colocação assim bem prática. Os 12 apóstolos de Jesus provavelmente tinham essa função e esse jeito de viver. Quer ver? Mais ou menos. Isso não pode ser, não é afirmativo, mas dá para entender que parece que é isso mesmo. Ó. Apóstolo, primeiro dedão, né? E depois, o segundo é o quê? Profeta. Profeta é o dedo o quê? É o dedo indicador. O que é os profetas do Velho Testamento vinham? A maior parte deles, quando o povo estava em discordância com a vontade de Deus, Deus levantava um profeta no Velho Testamento para denunciar. Jeremias, por exemplo, foi chamado de profeta das lágrimas, porque o povo estava em desobediência, então ele foi levantado e ele chorou. Por quê? Porque ele vivia dando sentença, né? Vamos dar exemplo. Tem profeta aí que Deus usa realmente para denunciar o pecado. Vamos dar um exemplo. Assim diz o Senhor, é o profeta, né? Não é esses caras que vêm com profecia. Isso aí já é uma outra coisa, é um dom. Tem dom de profecia, de profecia que eu digo assim, de revelação? Existe sim na Bíblia. Vou dar um exemplo. Eu venho e o Senhor me revela o que está para acontecer com você daqui para frente. Olha, o Senhor está me mostrando, um exemplo, não é isso que vai acontecer, estou dando um exemplo. O Senhor está me mostrando que está acontecendo isso na sua vida, e Ele quer que você faça assim para Ele poder te dar um livramento. Então toma essa decisão. Pai, eu não sei o que está acontecendo com você, mas eu senti algo muito forte dentro de mim, o Espírito Santo me mostrou e eu te mostrei, e aí você fala, irmão, é isso mesmo, confirmou, é de Deus. Existe? Existe. Tem passagem bíblica assim? Tem. Vou dar um exemplo. Tinha um homem por nome de Ágapo. Ágapo era um profeta. E aí, Paulo ia para Jerusalém. E lá em Jerusalém ele ia apanhar e ia ser amarrado. Mas ninguém ainda sabia. E aí Paulo estava lá reunido. O que aconteceu? Chegaram, tomaram a cinta, acho que é de Paulo, se não me engano, se alguém, um irmão
se eu errar em alguma coisa, pode me corrigir. Tomaram a cinta, amarraram a mão e o pé e disseram assim: assim sucederá com o dono desse cinto, vai ser amarrado de pés e mão em Jerusalém. O povo, quando viu ele dizendo isso, o profeta, começou a chorar e dizer: ah! Aí levantou o apóstolo, pelo qual o povo estava dizendo que ele ia ser amarrado e ele ia padecer dificuldade. O apóstolo Paulo se levanta e diz assim: olha, por que vocês estão chorando? Por que vocês estão passando por isso aí? Eu não estou apenas disposto a ser amarrado, eu não estou apenas disposto a apanhar, eu estou disposto até mesmo a morrer por Cristo. Esse era quem? O apóstolo Paulo. Entendeu? Esse Ágabo foi um profeta, revelou o que futuramente ia acontecer e bateu. E Paulo foi e aconteceu exatamente como ele disse. Então existe sim. Mas eu vejo mais como o dom da profecia do velho, da época de Paulo, não era esse dom de falar: ó, está acontecendo isso com você e vai acontecer isso. Eu não vejo assim. As escrituras ainda não existiam. Paulo ainda estava escrevendo a carta. Então qual era o dom da profecia, que era um dos mais importantes? Era o dom de pregar pelo Espírito, revelações do Espírito que leva a pessoa a viver a palavra. Tanto que essas profecias, que eram um dom que o apóstolo Paulo tinha, foi colocado no papel e se tornou hoje o que nós chamamos de Bíblia Sagrada. Uma carta inspirada por Deus da profecia de Cristo. Deu para entender isso? E nós lemos essa profecia. Mas eu vou dizer, tem gente que de vez em quando fala tão forte pelo Espírito e fala de jeito diferente da que o Paulo falou, mas você vai ver, tem concordância com a profecia já escrita do Velho e do Novo Testamento. Eu já vi pregador que começa a pregar e ele começa a receber tantas revelações de Deus que você vai ver e fala assim: isso eu nunca vi na Bíblia desse jeito. Mas você vai ver, a forma que ele fala é tão inspirada que você sente vontade de adorar, você sente vontade de buscar, você tem vontade de arrepender dos pecados. Por quê? Porque é algo vindo de Deus. É profecia. Compreendeu isso? Revelada. E às vezes falada de maneira diferente do que está escrita já por Paulo. Mas Deus pode revelar a todos de um jeito diferente, desde que não fuja da concordância que é a palavra de Deus. Entendeu isso? Então vamos lá. Apóstolo, profeta. Vamos dizer que é um dom de entregar o recado. Vamos lá, outra coisa. Terceiro, qual é aí? Evangelista. Vamos lá. Tem gente que não é evangelista. Tem gente que ele é outra coisa, menos evangelista. Até fizeram a seguinte comparação: o dedo maior da mão qual é? Qual é o dedo maior da mão? É o dedo terceiro. O terceiro aí na escritura é qual? O evangelista. Este dom de evangelista é o dom que vai atrás das almas. Apesar de todos terem essa função, mas o evangelista tem esse chamado. O cara, quando é um evangelista, ele tem uma facilidade para trazer uma mensagem que faz a pessoa querer Cristo. É diferente. Agora tem gente que ele é tão salgado na pregação que ele é profeta. Ele vai pregar e não convence ninguém, mas ele marreta só no pecado. Entendeu? Agora tem aquele cara que não, ele consegue fazer o cara entender e se arrepender e buscar. É um evangelista. Ele traz a multidão. É um dom, irmão. E ele pode dar a cada um de nós aqui. Aí tem um outro, quarto dedo. Aí está escrito o quarto, qual é? Pastor. Vamos levar para o lado do pastor. O casamento. O casamento vai na aliança aqui, ó. O dedo da aliança é o pastor. Qual é a função de um pastor? O pastor tem a função de pastorear. O que é pastorear? É dar comida para o dele. Tem pastor que ele corta a lã das ovelhas e deixa a ovelha morrer. Jesus chegou ao ponto de dizer: eu sou o bom pastor.
Eu dou a vida pelas ovelhas. Mas nesse caso aqui, ele não está falando que é ele. Por que razão que não? Porque ele disse assim, ele mesmo deu uns. Então ele não está falando dele, ele está falando na terceira pessoa. Uns, ele está falando de outra pessoa, não é ele. Uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros o quê? Pastor. E o que um pastor por Cristo faz? Ele arrebanha, ele cuida, ele tem um dom que às vezes o outro não consegue. Tem gente que tem uma facilidade de trazer as pessoas, de cuidar das pessoas, de pegar a ferida da pessoa e passar um remédio, e fazer aquela pessoa se sentir amada, com um jeito que ele tem um chamado de pastor. Tem gente que está dentro de uma igreja denominacional, mas ele por Deus ele não é pastor. Ele tem um título lá, pastor. Mas você vai ver, a conduta dele não condiz com Cristo. Por que razão? Porque ele não cuida. Pelo contrário, ele acaba de esfolar. Está entendendo isso? Ele não está preocupado se a ovelha está doente, se ela está precisando de um remédio, se ela está precisando de um apoio, se ela está precisando de um pasto melhor. Ele está preocupado muitas vezes. Não estou dizendo que é o nosso caso, mas existe muito aí. Por isso que nós temos que ter as escrituras em nós, para nós não ser levados ao enganador. Entendeu isso? Todos nós? Mas é muito bom estar no rebanho. O rebanho é de Jesus. Mas o rebanho, por exemplo, se nós estamos em comunhão, crescendo na graça e no partir do pão. Porque tem gente que não quer partir o pão, ele quer viver sozinho. Mas nós fomos chamados para crescer na graça e também no partir, na comunhão do partir do pão. O partir do pão é isso aqui, irmão. Aqui hoje, amanhã ali, outro dia ali. Mas nós temos que estar juntos. Em que sentido? Crescendo. O irmão ficou para trás, irmão, você está passando luta? Ah, eu estou, irmão, estou no meu casamento, rapaz, está uma luta, minha esposa está brigando comigo, o que eu preciso? Irmão, olha, a palavra de Deus diz que se você fizer assim, na hora que ela brigar com você, trata ela bem. Vai dar tudo certo, olha o que a palavra está dizendo. Aí o irmão escuta, falando verdade, eu vou começar a fazer isso aí, vamos ver o que vai dar. A Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra. O que é velar? Ele assina embaixo naquilo que está aqui. Se você vai lá e pratica o que está aqui, ele assina embaixo e fala, vou fazer acontecer. Aí você foi lá, tratou bem a sua esposa, você não foi agressivo com ela, você mudou o comportamento, aí Deus fala, agora é comigo, eu vou entrar em ação. Por quê? Porque você foi em concordância com a minha palavra. Entendeu isso? Agora tem muito cristão que faz o contrário. Ele fala de Deus, mas na hora de pôr em prática ele faz o contrário que a Bíblia diz. Como é que Deus vai assinar embaixo? Não tem jeito. Está contraditório. Não está o fruto que Deus quer. Está entendendo? Então todos nós, o Senhor vai nos moldar. Queira você ou não queira. Você entrou para o aprisco de Cristo, você tem que andar conforme o pastor, sumo pastor, que chama-se Jesus Cristo. Caso contrário, ele vai ter que pôr sem disciplina. A ovelha que está em disciplina, eu acho que tem que pôr até um negócio no pescoço dela para ela não varar cerco. Entendeu? A ovelha que está em disciplina, ela tem que ter uma correção. Se você aqui, meu irmão, está em disciplina, não quer obedecer a voz do pastor, ele vai ter que ter uma forma diferente de tratar. É a ovelha querendo virar bode, né? Nós até dizemos que não, de literalmente é bode. Mas o Senhor Jesus não falou para a gente tirar o bode do meio das ovelhas. Com o sininho, porque essa é fujona. Essa aí é fujona, vive dando trabalho. Então tem que pôr um sinaleiro nela, né? Então, irmão, vigia, né? Ame, né? Adore, obedeça a palavra de Deus. Vamos lá, mais um. O evangelista, então. Ó, irmãos, aqui todos nós podemos ter dons. É ele que dá. Ele vai analisar cada um de nós aqui, ele vai falar assim, o Gustavo ele gosta de pregar, de sair atrás das aulas, então eu vou fazer dele um evangelista. Daqui a pouco você vai ver, você começa a falar, rapaz, você convence as pessoas com muita facilidade. Não é porque você é o bom, é porque é ele o dono de tudo, é ele quem dá tudo. Toda a honra e toda a glória é dele. Porque quando eu acho que eu sou alguma coisa, aí eu já roubei a glória dele. Aí eu já não posso. Deus precisa cortar minha água. Aí eu não consigo ganhar mais nada.
Mas se você vai lá com humildade, Senhor, eu estou lutando para tua causa, me diminui, não me deixa crescer, cresce o Senhor em mim, aí o Senhor vai crescer, vai acontecer, você vai abrir a boca, vai ter convencimento, porque o Espírito Santo vai te usar. Amém? O pastor, pode ter pessoas aqui que não tem título de pastor denominacional, mas você vai ver, ele tem um chamado de pastor. Ele tem uma facilidade de arrebanhar as pessoas. E outro, ele tem uma preocupação muito grande com as ovelhas. Tem um outro que não tem. Às vezes não é. Ele não fica passando remédio em ferida. Mas o pastor fica. Tem gente aqui que não é pastor denominacional, mas é pastor dado por Cristo. Você vê que ele encontra a pessoa, ele faz questão de parar para ver se a pessoa está bem e ainda passa um remedinho e depois vai embora. Aí a pessoa já sai animada. Rapaz, está precisando dessa palavra. Você está entendendo? Porque ele é pastor. Aí, por exemplo, se tiver um pastor denominacional é o pastor Serafim, denominacional. Mas se ele não tiver por Deus o dom, ele passa perto da pessoa ferida e ele nem passa remédio. Mas não está ele. Mas eu sei que o pastor é diferente, ele é pastor por Deus e pelo homem. Então o que acontece? Se passa perto de uma pessoa doente, ô irmão, como é que você está? Pastor, estou mal, tá? Vou lá fazer uma oração, vou lá te dar uma palavra. Então um verdadeiro pastor, ele tem que ter esse sentimento de dor da ovelha. Senão ele não está sendo pastor segundo Cristo. Compreendeu isso, irmão? Amém? Amém. E o mestre? O que vem a ser o mestre? Todos são mestres? Não. Mas eu vou até dizer, o apóstolo é mestre. O apóstolo, ele é profeta. O apóstolo, ele é... Ó o dedão, ó, dedão. Dedão encosta no profeta, o dedão encosta no evangelista, o dedão encosta no pastor e encosta também no mestre. O dedão é tudo junto. Não tem como ser apóstolo e não ser pastor. Não tem como ser apóstolo e não ser evangelista. Não tem como ser apóstolo e não ser um mestre. O cara que tem o chamado de apóstolo por Deus, ele tem em si tudo isso. Dá para perceber na conduta dele. Ele consegue cuidar, ele consegue evangelizar, ele consegue pastorear e ele vai ter revelações profundas da verdade, que é o mestre. O mestre, eu vou te dizer, o mestre é aquela pessoa que está além do normal no conhecimento bíblico. Ele conhece as curvas da Bíblia. Ele conhece os detalhes pequenos que são passados desapercebidos de um leitor normal ou de uma ovelha normal. O mestre é como se fosse o dedinho pequenininho, ele entra num lugar que muitas vezes o dedo maior não entra. Então o cara vai ler, ele recebe de Deus muitas coisas dentro das escrituras mínimas que não dá para você ver sem ser um mestre dado por Deus. Entendeu? E esses dons, o cara pode até desviar. O cara sai da presença de Deus. Está lá com ele. E esse cara que tem esse dom, ele pode fazer desse dom o que ele quiser. Não tem só esses dons, esses são dons ministeriais. Agora tem outros dons, que está lá em Coríntios 14, lugar? 12. Lá em Coríntios 12 fala dos outros dons espirituais, esses são ministeriais, que o cara pode enterrar. A Bíblia não fala que o Senhor deu alguns no talento? E aí o que o cara fez com o talento? A uns o Senhor deu 5, o outro deu 2. O outro deu só 1. O que ele fez? O que tinha 1? Enterrou. Tem gente enterrando. Deus foi lá e falou assim, ó, você aceitou eu como Salvador? Puxa, que maravilha, eu te amo, você sabe disso. Aí você começa animado, empolgado e tal, e o Senhor me dá dons. Eu quero ser usado na tua obra, eu quero ganhar almas. O Senhor conhece tudo, até o futuro. Fala, ó, você está pedindo, eu vou te dar. Por quê? Porque eu disse na minha palavra, se pedir, dar-se-vos-á. Então se você pediu, eu vou te dar. Mas toma cuidado, que eu avisei que quem enterrar vai ser cobrado depois. Não vai querer falar que, eu não sabia. Está na palavra que quem enterrar vai ser cobrado. Mas vou te dar, você está pedindo. Então eu pego e te dou 2 dons. Deus falando, né? Te dou 2 dons. Aí você começa muito bem com aquele dom. Você começa com aquele dom ganhando almas, fazendo muita coisa para o reino de Deus. O reino de Deus começa a aumentar através do dom que Deus deu a você para a edificação da igreja, não é tua. Não é para você ganhar mais rebanho para você viver dessas ovelhas, não, porque muitos aí fazem isso. Aí o que acontece?
você começa a se sentir atraído pelas coisas deste mundo. Você sabe o que começa a acontecer com você? Começa a sentir vontade de tirar a mão do arado e voltar. Você não nega Jesus literalmente. Você não diz que Jesus é Beelzebul. Você não diz que Jesus não é Deus. Você não diz que Jesus é o Salvador. Mas você começa a dizer o contrário de Jesus, que é a palavra de Deus. Por quê? Porque a tua carne não gosta da verdade. A tua carne gosta da mentira. E se você obedecer a tua carne, você às vezes até continua falando de Jesus. Mas agora não mais pelo Espírito. Agora pela vontade da carne. Você sabe o que você vai fazer com o seu dom? Vai começar a enterrar. Vai enterrar. Entendeu? E no dia de prestar conta, o Senhor vai aparecer para aquele servo infiel e vai falar: eu te dei o dom, você me pediu, e o que você fez com tudo isso? Aí vai ser o dia de prestar conta. Por isso, Você me deu! Não, você pediu. não é bom nem pedir, porque se vai pedir para não pôr em prática, é bom nem pedir. Vai pedir. Não vou nem pensar desse jeito. Eu vou dizer o seguinte: a melhor coisa que tem é pedir. A melhor coisa que tem é pedir. Só que a melhor coisa também é não sair da presença de Deus. Por quê? Se sair da presença de Deus, vai para onde? Para onde iremos nós se só tu tem palavra da vida eterna? Os discípulos estavam lá. Jesus falou assim: bom, o povo está me seguindo pelo que tem para comer. Porque Jesus foi lá e multiplicou o pão, né? Pá! Ele pegou 5 pão, 2 peixinhos e multiplicou. Puf! Aí, todo mundo comeu, abastou e falou o quê? Rapaz, esse homem aí é maravilhoso. Se nós andar com ele, presta atenção, foca aqui. Ó, se nós andar com ele, na hora que nós estiver com fome, ele multiplica o pão. Que maravilha andar com ele. E Jesus, como conhece a intenção do coração do homem, o que ele fez? Ele foi orar. Depois que ele saiu dali, ele foi orar. E a oração, antes da oração, ele começou a pregar duro. O que ele começou a pregar? Ele pregou assim: aquele que não deixar tudo por amor de mim, não é digno de mim. Não é digno. Você pode até achar que você é digno, mas não é. Ele foi afirmativo. Deixar tudo o quê? Deixar pai, deixar mãe, deixar tudo? Não literalmente. Nós entendemos, deixar é deixar o conselho contraditório da verdade. Se o teu pai vem e fala assim: filho, você tem que fazer assim. Aí você começa a ler a Bíblia e a Bíblia fala que não é assim que tem que fazer. Você fica com o que o teu pai te ensinou ou com o que a Bíblia te ensinou? Se você fica com o que o teu pai te ensinou, porque você ama muito o teu pai, você não quer magoar o teu pai, você não obedeceu a Deus. Então você não deixou o pai por amor a ele. Mas o teu pai supremo, que é o Deus Criador, vem e fala: filho, faz assim, perdoa. Não vai lá bater na pessoa que falou mal com você. O teu pai falou: vai lá, mostra para ele que você não é tonto, não pinta a mão na orelha dele. O teu pai da terra ensinou assim. Um exemplo. Aí vem Deus e falou: não, vira fácil, perdoa, que aí você vai ganhar. Aí você está agora numa decisão. Qual que eu obedeço? Eu vou obedecer o meu pai terreno que mandou pintar a mão na orelha, ou eu vou obedecer o meu pai celeste que falou para me perdoar? Aí eu vou ficar com o meu pai celeste. Eu vou perdoar. Quando você encontra a pessoa, fala: olha, me perdoa. E quem fez o mal foi o cara. Fala: me perdoa se eu te magoei em alguma coisa e tal. É duro fazer isso. Mas aí Deus entra em ação. Fala: meu filho, você virou a face. Eu vou te abençoar como? Essa pessoa que fez isso para você vai ver você com outros olhos. Às vezes ainda vira teu melhor amigo. Entendeu? Entendeu? Isso aqui é obedecer a palavra de Deus. É fazer em primeiro lugar. Por isso que Jesus disse: aquele que não deixar tudo por amor de mim, não é digno. Enquanto Jesus começou a pregar desse jeito, o que aconteceu com a multidão com a barriga cheia de pão e de peixe? Falou: o quê? Eu? Segui, esse homem está mandando eu largar tudo, e eu, meus carros, minha fazenda, e isso e aquilo. Apesar que ali o povo acho que não tinha muita coisa não, né? Estava todo mundo na prova. Mas tinha alguém que tinha uma coisa: deixa tudo! Aí, pai, mãe, quer? Vou embora. Foi todo mundo embora. Aí todo mundo, os discípulos: rapaz, eu achei que agora ia ser uma revolução aqui em Israel, essa multidão acompanhando, Jesus ia ser o rei aqui em 2 dias. Daqui a pouco os discípulos falaram: Jesus, para que pregar desse jeito? Mas que dureza de mensagem. Para que falar duro desse jeito, Jesus? Não fala desse jeito, cadê o povo? Aí ó, o povo foi tudo embora.
Agora que nós estamos achando que estava ganhando, nós estamos perdendo. E na verdade, o contrário. A visão dos discípulos era ainda carnais. Jesus olha para ele e fala: e vocês? Se vocês quiserem ir também, pode ir. Pode ir embora. Aí, a hora que falou desse jeito, eles pensaram, até falaram assim: rapaz, para que lado eu vou agora? Bom, a nossa vida antes dele era ruim. Agora tem hora que é ruim porque nós temos que ir para um lugar que ele manda nós atravessar o mar, por exemplo, alta hora da madrugada, e nós sabemos que vai ter tempestade, nós somos pescador. Mas quem mandou foi ele, e ele manda no vento. Aleluia. Começa a atravessar o mar, pera lá, nós não gostamos de atravessar o mar 6 horas da tarde, porque nós sabemos que vai ter tempestade. Só que quando ele está junto com a gente, a conversa é outra. Ele fala com o vento: ops, acalma aí. E aí o vento tem que obedecer. O vento não tem ouvido, mas tem que obedecer. Andar com Jesus, irmão, é andar com certeza da vitória. E a vitória é do jeito dele, não do nosso. Entendeu? Tem hora que nós vamos passar em luta, em dificuldade, mas nós sabemos com quem nós andamos. Nós não andamos mais segundo o curso desse mundo. Nós andamos segundo o curso da palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Então, irmão, para onde iremos nós se só tu tem palavra da vida eterna? O discípulo falou. Aí Jesus acho que olhou para ele e falou: é desse jeito que tem que ser, meu filho. Porque enquanto vocês não for vacinados desse jeito com a minha verdade, vocês não vão enfrentar o mundo. Eu poderia ir embora com 1 ano, ou com 2 anos daqui. Eu poderia voltar com o pai, mas com 1 ano vocês não iam estar preparados ainda. Tinha mais coisa para ensinar para vocês. Então o propósito do pai era: ficou quantos anos depois que começou com 30? 3 anos. Esses 3 anos ele ficou formando os seus discípulos, ensinando o que eles iam ter que pregar na hora que ele partisse. Então ele preparou os discípulos e colocou o quê? A verdade neles. E falou: espera que vocês já sabem a letra. Vocês já estão conhecendo muito bem. Guarda aí nesse seu cérebro anotado, nesse CPU que está registrado tudo que eu falei. Espera mais um pouquinho que daqui a pouco vai vir revestimento. É poder do céu que vai descer. Eu vou para o Pai, mas vai vir um outro aí no meu lugar. Quem é esse? Quem é esse? O Espírito Santo. Ele vai descer e vai revestir vocês de autoridade. Aí vocês vão ver a diferença que vai acontecer. Aí os discípulos: opa, Jesus falou que vai acontecer um negócio aí, vão ficar reunidos. Aí foram lá no Senado, ficaram lá. Eu acho que devia ter umas 300 pessoas lá no dia. Aí demorou 1 dia, demorou 2 dias, demorou 3 dias. Acredito eu, não está dito dessa maneira, mas acredito eu, vamos conjecturar. Quando as coisas começam a não acontecer, o que acontece com o ser humano? Ele começa a desanimar. Pede para Deus: é Deus, eu pedi tanto um negócio para o Senhor. Deus fala: não posso te dar, meu filho. Aí demora 1 mês, 2 meses, 3 meses, que ele tem que te moldar. E você desanima, fala: não quero mais saber de Deus, não. Não quer nem ler a Bíblia, não ora mais. E assim, mais um foi embora. Agora, os que permanecem, independente do que passa, chega a hora que ele fala: pode receber a ajuda desse mês. Aleluia! A Bíblia fala que estavam todos eles reunidos. Era cerca de 120 homens. Podia ser 300, 500, mas os que quiseram permaneceram. No 10º dia, mais ou menos isso tudo, é 10 dias. No 10º dia depois da subida de Cristo, vem o Espírito Santo. Como um som de um vento impetuoso. Acho que começou um barulho diferente que eles nunca tinham ouvido na vida deles. Um barulho diferente. Ele falou: está chegando aí, o poder vem vindo. A promessa vai se cumprir. E viram sobre eles como línguas repartidas como que de fogo. E eles começaram a falar em outros idiomas. E aí começaram a não aguentar ficar de pé. A glória de Deus, quando desce em nós, é tão poderosa que às vezes você não aguenta nem ficar de pé. Você vai perceber isso em algumas ocasiões da tua vida. Quando você começar a orar e buscar com muita intensidade, e Deus te encher mesmo, te encher com a glória dele, irmão. Eu vou falar para você não vai aguentar nem ficar de pé, você vai cair deitado. E vai levantar e cai de novo, irmão. Porque a glória de Deus, quando ela entra na nossa vida, irmão, ela enche o nosso corpo do céu.
Aí você fica tão amoroso, você fica perdoador, você fica com um sentimento diferente, que a glória de Deus desceu em você. Você quer falar desse amor para todo mundo, você prega até pro poste, irmão. Porque você está cheio, você está mudado. Aí você quer falar desse amor. E aí o que aconteceu com o Pedro depois que recebeu esse revestimento? Como era de costume orar no templo, tal hora e tal hora, eles não perderam certos costumes. Então eles estão indo para o templo para orar. Só que o que acontece? Todos os dias, ai rapaz, como é que é o caminho da palavra? Todos os dias tinha um cara lá que era colocado na porta do templo para quê? Esmola. Para pedir esmola. Todos os dias. Moedinha. Desde pequeno. Você acha que os discípulos nunca foram com Jesus até o templo? Foram ou não foram? Claro que foram, em 3 anos não foram nenhuma vez. Claro que foram, eles não viram Jesus derrubar a mesa lá? Raça de ladrão, convite. Aqui não é convite de ladrão não, aqui é casa de oração. Então eles estiveram lá. Provavelmente passaram perto de quem? Do mendigo pedindo moeda. Às vezes até tinha uma moedinha no bolso e falou, aí ó, toma uma moedinha, nós estamos bem porque nós estamos do nosso mestre. Mas você ainda é mendigo, toma uma moedinha, pá! Quem sabe até jogou uma moedinha. Mas não tinha poder e autoridade ainda para fazer o paralítico andar. Mas quem tinha poder para fazer isso? Jesus. E Jesus não fez. Ele falou, isso aí eu vou deixar para vocês mais tarde. Em outras palavras. Quando eu subir, vocês fazem isso aí. É mais ou menos isso que ele quis dizer. Tanto é que, quando Jesus sobe, eles recebem o revestimento. Pedro e João estão indo para o templo. Quando passa perto, eu já falei isso aqui uma vez, mas tem irmão que ainda não escutou. Quando passa perto do rapaz, ele chama a atenção do cara. Olha para mim, olha aqui para mim. Porque quando o cara está mendigando, ele está desfocado. Ele está aqui pedindo a moeda, mas já está olhando o outro que vai pedir também. Lá vem vir mais um lá. Lá é rico. Porque lá vai ter moeda, vai ter dinheiro bom. Ele está aqui com a mãozinha aqui, mas já está com o olho no gato, o peixe no gato. Mas aí ele tirou a atenção do mendigo das coisas que estavam ao seu redor e falou, olha para mim. Irmão, quando você for falar com alguém, o foco tem que ser a verdade. Não pode ser o material, não pode ser coisas terrenas, nem a moeda que o cara pede. Tem cara que está querendo Deus para arrumar um bom casamento. Tem cara que está querendo Deus para melhorar de emprego. E Jesus disse, aquele que quer Cristo para esta vida, ele é mais miserável. Apenas para essa vida, é o mais miserável de todos nós. Tem um monte de gente querendo Cristo só para melhorar de vida. E às vezes o cara não vai melhorar, mas vai ter vida eterna. Porque se ele melhorar, ele abandona Cristo. Então você permanece desse jeitinho teu aí, mas pelo menos você vai ser salvo. Porque se eu te der uma agulha a mais, você vai se desviar. Você está entendendo isso? Então o que acontece? Quando ele chega na frente daquele cara, ele fala assim, ó, olha para mim, foca em mim. Olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Em outras palavras, nós estamos na mesma luta que você, meu filho. Não é porque nós somos de Cristo que nós estamos com o bolso cheio, não. Nós passamos a prova também. Nós temos dificuldade também. Não tem nem moeda para dar. E graças a Deus que não tinha, porque senão às vezes teria dado, né? Às vezes teria enfiado a mão no bolso e falado, toma uma moedinha e não teria falado o que falou. Olha, nós não tem prata, nós não tem ouro. Mas o que nós temos, nós vai te dar. Tomou ele pela mão e disse, em nome de Jesus, o Nazareno. Sabe quem é o Nazareno? É aquele que veio de lá de Nazaré, que você escutou quantas vezes falando por aqui. Ele passou aqui com nós, aqui várias vezes. Mas se hoje ele mandou uma coisa para você, levanta e anda em nome de Jesus. O cara levantou. Irmão, hoje Jesus te toma pela mão. Hoje Jesus te toma pela mão e diz assim, chega, vou te mudar a tua história. E não é por causa do bem material. Eu vou te mudar para ser cabeça e não cauda. E o que é ser cabeça? É ter uma grande empresa? Não, ser cabeça é ter autoridade quando abre a boca e o diabo tem que obedecer. Ser cabeça é quando fala, a pessoa abandona o pecado e fala, eu quero Jesus. Isso é ser cabeça. Porque senão não é falar que o cara que é dono de uma empresa que vai para o inferno é cabeça. Não! Ter dinheiro, ter riqueza, às vezes é o contrário. Nós estamos virando o evangelho de ponta cabeça. Ter dinheiro, ter fama, ter coisa material é o que o diabo ofereceu para Jesus. Tudo isso eu te darei se tu prostrar e me adorar. Fama, dinheiro, ostentação. Meu irmão, se nós for olhar com os olhos espirituais, ter dinheiro, ter riqueza, muitas vezes é espinho. A Bíblia diz em Mateus 13 que quem fica preocupado com coisa material tem um espinho sufocando a planta e não deixa ela crescer. Ela está ali louca de vontade de crescer, mas na hora que ela pensa em crescer, o espinho fala, volta! Aí ela fica aquele crente que não vai nem para frente nem para trás. Que a preocupação dele é material. Se nós não se preocupar com o material, vai ter muita conversão e mudança. Você tem que trabalhar? Tem. Tem que fazer levar o sustento para tua casa? Tem. Mas o foco não é isso. O foco é
Vida eterna. A glória e a adoração ao nosso Deus. Amém, meus queridos irmãos? A Bíblia ela disse aqui que teve os profetas, tem pastores, apóstolos, doutores. Sim. Quando se vem para a nossa época, aqui, nossos dias, a hierarquia da igreja, do ministério, tem missionários. Todos acreditam que todos têm uma missão. Na realidade, a gente consagra fulano a missionário. Mas não tem isso na Bíblia. Não tem. Missionário é todos nós. Qual é a missão que nós temos? Pregar. Que é? Isso, muito bem, meu irmão. Tá atento aí, ó. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Isso ele falou para 12 discípulos. Mas todo aquele que se torna um discípulo de Jesus entra no mesmo chamado. Ide por todo mundo. Vocês têm uma missão. Que missão é essa? Vão pregar para todo mundo, mas nós somos só 12. Não interessa. Prega para 10. Esses 10 prega para 100. Esses 100 prega para 1000. Esses 1000 prega para 2 milhões. Os 2 milhões prega 3 milhões. E assim toda a terra será cheia da minha glória. Aleluia! A terra cheia da glória é estar cheia de pessoas que amam Ele. Aqui, quantas pessoas tem aqui? Então, se cada um de nós convidar mais um que sabe que está sofrendo, o irmão que convidou o irmão que chama outro irmão, daqui a pouco o cara chega aqui, o cara está desistindo da vida, pensando com uma corda no pescoço, você fala, sabe uma coisa, irmão? Eu quero Cristo, eu vou viver. E esse cara que ia tirar a vida agora está saindo, dando vida para os outros, salvando um monte de gente. Não é o irmão aqui não ia tirar a vida? Agora está aqui aprendendo a palavra de Deus e vai ganhar um monte de alma. Não é assim, irmão? É assim, não é, irmão? Não é? E tem que ser assim com todos nós, irmão. Nós estávamos tirando a vida às vezes na bebida. Nós estávamos tirando a vida às vezes na droga. Nós estávamos tirando a vida na prostituição. E nós hoje estamos tendo vida, por quê? Porque não somos mais desse mundo. Nós temos vida eterna. Aleluia. Não é mesmo, meu irmão? Amém? Vamos ver o que mais tem, se ver se há necessidade de entrar em mais um assunto. Irmão, aí em Romanos também dá uma paralela aqui. Fala, Du, pode falar, Du. Manda aí. Para poder fazer junção com esses dons que está falando aí. Pode ler? Romanos 12, versículo 4. Vai ser, eu vou falar, eu vou ler. Se tiver mais algum irmão querendo falar dentro desse texto, sinta-se à vontade, irmão. Isso, depois do Val também. Os irmãos que quiser falar, fala, irmão. Mas não pode sair da palavra. Isso. Vamos lá. Pode dizer assim, ó. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação. Olha lá. Assim, nós que somos muitos, somos um só corpo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então, De modo que tenha diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. é para repartir, então. E o que preside, com cuidado. Coríntios 12, né, não? Não, agora está lendo Romanos, que também fala disso. Romanos, você está lendo? Romanos 12. Isso. Do 4 em diante. Agora nós estamos aqui no 8. E aqui fala assim, no 7, ó. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. E o que preside, com cuidado. E o que exercita, Para aí, Du, para aí, com Du. alegria. Explica esse presídio com cuidado. Que vem a ser presidir? Presidir é governar, é você Está à frente. É, porque Com a gente vai cuidado. entrar lá em 1 Coríntios. Quem mais é dado, Mais mais é cobrado. Você quer presidir sobre algum grupo, irmão? Se Deus te deu esse dom de presidir, de estar à frente, de estar coordenando, é o mais cobrado. Por quê? Porque tem que fazer com cuidado, pisando em ovo, porque sabe como cada um tem os seus problemas. Às vezes você fala de uma maneira com um, o outro você fala do mesmo jeito, você mata ele. Então tem que ter o dom chamado discernimento. Como você vai presidir se você não discerne o jeito que tem que falar, como tem que agir com determinadas pessoas? Cada um tem um jeito diferente. É. Tem pessoas que parece que lideram um grupo, pessoas que vai ser reprovado. Vai ser reprovada, a falha, é falha. Afasta de mim, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Afasta de mim, eu não te conheço. Vou ouvir a aparência sua, que você é do tal. Eu olhava o seu coração. A motivação dele não era adorar e andar pra boca, tá vendo? O coração dele. Ele é aqui. Às vezes você sabia muito bem pregar, porque tinha dom. Sabia
podia acontecer. Mas tinha inimizade. Mas eu fiz isso, senhor. Eu tenho demônio, eu não tenho parte de mim, eu te conheço. Não te conheço, é grave. Jesus. O cara fez e Deus fala, não te conheço. Isso é grave. Por isso que a Bíblia diz que tem que permanecer. Permanecer. Lembra do primeiro amor, onde caíste, volte. Tem muita gente que foi uma bênção, adorou, andou com Deus, lutou contra o pecado. Agora o pecado bate na porta e fala, pode entrar e lambuzar. Quer dizer, irmão, pregam, mas não vivem. Né? Isso aí. É que o senhor está dizendo aí, ó. É isso. Eles pregam uma coisa, mas ele não vive aquilo que eles pregam. Então, irmão, Isso corre grandes perigos na vida espiritual. o ouvido espiritual deixou de ouvir. Mano. Tem que estar aguçado para ouvir a voz de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo convence todos os dias, todas as pessoas. Mas por que começa a não ouvir? Porque endurece o coração. Por que endurece? Vou dar um exemplo. Já começou na Bíblia dando exemplo. Caim endureceu. Deus foi lá e falou, Caim, o diabo está batendo na tua porta, está querendo entrar. Em outras palavras, foi isso que ele quis dizer. O pecado está à porta. E se você deixar entrar, ele vai te escravizar. E ele escutou Deus e mesmo assim deixou entrar. E qual foi a atitude depois que entrou? Matou o irmão. Por quê? Porque ele não foi capaz de dar o melhor dele. Ele falou, então eu vou matar quem está na minha frente. Foi lá e matou o irmão. É mais fácil eu matar quem está na minha frente do que eu também tentar fazer o melhor. Então é assim que muitas pessoas estão agindo, igualzinho Caim. Vê o outro lá com um dom e está sendo usado por Deus, em vez de ele ir lá se humilhar, orar, buscar a Deus, para Deus usar ele fica com o irmão e começa a falar mal daquele irmão. Você viu aquele irmão? É ele usado por Deus, mas já é o Caim chegando. Esse mais é o Caim, demoniado. Quando eu vejo um irmão falando mal de outro irmão, eu até escuto, não reclamo, mas falo, ó o Caim entrando. E às vezes em mim também. Tem hora que eu falo, ó irmão lá, olha o Caim entrando. E você sabe o que o Caim faz? Mata os outros. O Caim mata o próprio irmão. Tanto é que Deus falou assim, depois que o Abel já estava morto, ele falou, Caim, e aí Caim? Cadê o teu irmão? Ele lembrou, é irmão, você está esquecendo que é teu irmão? Cadê teu irmão? Aí ele falou, porventura sou eu guardador do meu irmão? Olha para você ver, o cara quando deixa de guardar o irmão, ele é igualzinho o Caim. E quem é o teu irmão? Não é o filho da tua mãe. É todo aquele que crê em Cristo, é teu irmão. E você não luta pela alma dele, você não dá cuidado para ele, sabe o que está acontecendo? Você está igualzinho Caim, vai acabar agindo contrário à vontade de Deus. Não é mesmo, irmão? Vamos lutar, todos nós estamos na mesma situação. Todos nós não podemos meter o dedo no olho de ninguém, porque nós temos, que nem diz o irmão de Gar, se apontar um dedo, você tem 3 apontando para você. Lembra, quando tem um irmão caído, você tem que chamar a atenção dele, com longanimidade, com amor, com carinho, não para acabar de matar ele, porque às vezes ele já está com um pavio fumegando, está quase apagando, a cana já está deitada, já está quase morrendo na fé, aí você acaba de pisar em cima e esmagar. E Deus falou, não é para pisar na cana que está trilhada, a fera, ela tem valor, ela tem caldo aí. Levanta ela, ajeita ela, ajuda ela, que ela ainda vai dar muito fruto. Então você chega naquele irmão que está bem fraquinho, fala, irmão, você pode estar abatido, soldado querido, mas eu vou te colocar no ombro aqui e essa ferida vai ser curada e nós vamos ainda ganhar muitas batalhas juntos. Aleluia! Tá vendo? Né? Não deixa apagar. Vamos lutar. E aí, Du? Não, pode voltar aí. Não, volta, você não concluiu. Não, porque aqui é isso, né? É? Aqui é a repartição dos dons, a manifestação, né? Porque a gente vê que nós somos um só corpo, mas cada membro tem a sua importância. Olha, o Edgar sempre falava de uma coisa. Tem aquelas partes do corpo, as menos decorosas. Até tem um texto bíblico que fala disso, né? Tem? Onde que está? Você lembra? As menos decorosas, quais são? Hã? O ânus, irmão. Quem aqui consegue viver sem ânus? Hã? Vai explodir, vai morrer. Espiritualmente falando, tem gente que foi chamado para ser, espiritualmente falando, então conjecturando literal, não. Ser aquele cara lá que vai no vale, que enfrenta situações que eu sei que tá bonitinho aí, ó, olho, né? Muitas vezes, né? Mão, quem sabe você é a mão, o outro é o pé. O outro é a língua, é mais difícil controlar, Tudo aí, né? Mas não quer ser
a parte menos decorada, mas vai viver sempre para ver. Espiritualmente dizendo, irmão, todo corpo tem valor. Não tem um aí que não tem o dedo? As pessoas falam do dedo dele, mas até o dedinho mindinho faz falta, irmão. Todo mundo aperta esse aqui no dedo, ó. Pega um martelo e fala assim, ó, pode marretar que você quer dedinho mindinho, não tem problema não. Quando marretar o dedinho mindinho, quem vai sentir? O corpo inteiro, porque a cabeça que manda a informação. O Cristo, ele manda a informação para todo o corpo. Vocês estão esmagando que vocês acham que não tem valor, mas tem sim, viu? O meu dedinho. Tem gente aqui que às vezes é dedinho. Mas o dedinho tem lugar que ele entra que o dedão não entra. Se quiser cutucar o nariz aqui, é o dedinho que vai. Entendeu? Vamos dar um exemplo, espiritualmente falando, às vezes vai ter lugar, espiritualmente você vai ter que entrar e vai precisar do dedinho. E o interessante é que os quatro não têm a mesma firmeza do dedão. Por exemplo, você pegou o volume do carro, você faz uma manobra Sem o dedão. vai ser perigoso. O dedão vai travar. Então tem que ter apóstolo entre nós. Nós falamos, não tem mais apóstolo, apóstolo é só na época de Jesus. Quem disse isso? Jesus mudou? A igreja mudou? Não. Tem apóstolo. Agora tem uns que chama-se apóstolo pelo homem. Mas às vezes você vai ver a conduta do cara, não tem nada com apóstolo, não. Ele não está nem aí com Cristo, não. Não tem aí os apóstolos, o apóstolo chapeludo? Aquele lá é apóstolo. Mas será que ele é? Não vou falar mal dele. Mas às vezes é, mas às vezes não é. Agora às vezes tem gente aqui que é apóstolo, mas não tem consagração por homem. Aí vai o Sidney, apóstolo de Cristo. Alguém veio e consagrou. Sidney, a partir de hoje você é um apóstolo. Quem disse que a Bíblia manda ser assim? Não. Mas o próprio Deus olha e fala assim, Sidney, você é um apóstolo. Ele faz de você um apóstolo. Então você, a sua conduta em meio à igreja, em meio ao mundo, é de um apóstolo. É isso que Cristo está querendo dizer. Ele leva essa pessoa porque o bom está nele. Não tem como, a não ser que eles enterrem. Não, eu não quero. Eu não quero, então eu vou enterrar. Então, no dia do juízo nós conversamos. Entendeu? Quem mais eu gostaria de falar, Val? Quer falar alguma coisa? Eu estava lendo aqui o 10 aqui, eu achei muito importante, né? Amem uns aos outros com amor de irmãos. Olha que básico. Né? E se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Eu acho que é muito importante isso também, né? Tudo isso é importante, né? E aqui ele fala uma coisa muito importante, né? Que é uma coisa que a gente vive quando a gente se torna um crente, né? Porque o crente, eu falo assim, porque eu fui um irmão na festa que eu era católico. Presta bem atenção lá. Não existia esse amor que existe entre os crentes, né? Porque naquele tempo que eu estava lá, eu vi o crente como uma coisa pejorativa. Eu achava que não era atrativo. Eu achava que nós éramos superiores a ele, por ser uma igreja de 2000 anos. Sim. Mas o amor que existe nas igrejas, crentes, existe esse amor, essa essência do amor. Né? Pelo menos naquela congregação. Né? Porque você estava lá no meio e você conhecia a pessoa, seja uma vez por semana lá, não tinha um vínculo. Né? E esse vínculo de amor que existe, que você, conforme tem comunhão com as pessoas, servindo o mesmo Deus, né? Servindo a Jesus Cristo, né? É isso que faz essa união. Cristo, ele é o nosso irmão maior, né? O irmão que nós devemos, né, se espelhar nele, né? E ter esse amor mesmo, né? Esse amor é o que faz o crescimento. Né? Para pensar, quando chega uma pessoa aqui, vamos supor, o cara está arrebentado em todas as áreas da vida, droga, bebida, farra, o cara é ex-presidiário, é tudo de sofrimento na vida. Aí ele chega aqui, e se todos nós estamos com o mesmo amor, você sabe que a maior preocupação nossa, sabe com quem é? É com ele. Porque nós já estamos bem, porque nós já estamos no caminho. Mas ele está chegando todo arrebentado, maltrapilho, machucado pelo mundo. Às vezes mal criado pela família, às vezes rejeitado em todo lugar que passou. É o filho pródigo arrebentado. Aí ele se sente amado. Ele chega aqui num lugar como esse, a gente não fica batendo e arrancar o restinho que ele tem, não. Mas quer poder ajudar ele a se levantar, se sentir amado. Sabe o que acontece com esse cara? Fala, ainda existe saída para mim, ainda existe solução para mim. Então quer dizer que tem como eu mudar? Tem, irmão. Você não viu aquele outro ali que contou o testemunho, ele passou pelo mesmo que você passou, aí o outro conta, mas tudo focando nele.
Aí ele fala, rapaz, é muito bom andar com Cristo. Não é aquele negócio de igreja, de religião, não. É muito mais além. Eu preciso disso na minha vida. Aí ele se sente amado, ele vem. Então o vínculo dos dons espalhados pelo próprio Cristo tem que ser o amor. Porque tem gente que recebe dom e ele usa o dom para humilhar o outro. Ele fugiu do propósito. Ele quer pisar no outro só porque ele é mão. Mas ele quer ser mão sozinho. O que ele quer ser essa mão aqui? Essa mão para bater nos outros? Não, irmão. Ele foi mão às vezes para passar remédio, para fazer carinho, muitas vezes para dar joia. Né? Tem que ser mão para adorar a Deus. Não é mesmo? Hoje nós vivemos numa época, irmão, devido já às tribulações que tem no mundo. Hoje, vamos dizer aqui, já vamos puxar aqui nós cristãos, já acabou o amor. Não, acabar não acabou, ele está esfriando, está quase acabando, mas tem que ter. Eu já vejo que está, meu Deus. Está mirrando, né, pastor? Acabar não chega a acabar porque Cristo ainda está na terra. Onde está Cristo está o amor. Do jeito que está indo, meu Deus do céu, a gente está vendo o povo indo para o abismo, indo para o inferno, e nós que conhecemos a palavra não paramos para levar uma palavra amiga para essas pessoas. E a palavra é essa. Ah, não, eu já estou salvo, já conheci a Bíblia, Não tá nem já me boa. batizei, já estou bem. Não, nós tivemos chamada para quê? Para evangelizar, para pregar a palavra de Deus. E outra coisa, pastor, biblicamente dizendo, Jesus deixou alertado, nos últimos dias, o que ia acontecer? O amor De mundo. se esfriaria. E aí ele disse, trair-se-vos-á uns aos outros. Isso é Bíblia. Entre irmãos, um falando mal do outro. Sim. E isso aqui, Jesus deixou avisar em Mateus 24, nos últimos dias. Ele não falou, é no começo, é no meio. Ele falou no final. Perto da vinda do anticristo, é o último dia. Do que? Da face da terra. Perto da sua volta para arrebatar a igreja, ia estar acontecendo o que está acontecendo hoje. É o que mais tem, irmão. Igrejas lotadas, mas preocupadas com o quê? Com dinheiro, com bens materiais. Quer estar lá, mas estão brigando um com o outro, um falando mal do outro, um tomando membro da igreja, da denominação um do outro. O amor se esfriando. Jesus avisou, isso vai acontecer. Mas os verdadeiros permanecerão firmes até o fim. Quem é o fim? O fim é a vinda dele. Tanto é que o texto fala que após o fim, dito por Cristo, você vai ler o próximo versículo seguinte e diz assim: e quando, pois, virdes o abominável da desolação, então agora já a conversa não é para a igreja. Eu vejo que ali já a conversa é para os que ficaram e para os seus. Então você, meu querido irmão, que tem a presença maravilhosa do Espírito Santo dentro de você, se prepare para o glorioso dia a qual o noivo vem para buscar a noiva. Quando ele buscar a noiva, ele vai deixar uma outra para trás. As imprudentes, a Bíblia diz, as que não conservaram o azeite na botija, a presença do Espírito Santo. Mas chamava ele de noivo, até foram ao encontro dele. Mas quando chegou no encontro, ele falou: vocês não conheço vocês. Ah, mas Senhor, não conheço, fechou a porta, agora vocês se viram aí. Irmão, todos nós temos a condição de estarmos na condição de ser cheios do Espírito Santo. Aí começa a brincar com o pecado, vai ficar pro lado de fora. Não adianta chorar. Depois vai ter, se é que de fato vai ter preço de sangue, que eu ainda tenho hora que eu tenho dúvida se vai ter chance para quem ficar para trás. Porque tem um texto bíblico isolado lá que diz assim, que estava lá nas bodas do Cordeiro, todo mundo reunido, e de repente começou a chegar gente manchada de sangue e perguntaram: quem são estes manchados de sangue? E aí o Senhor disse: estes são os que estão vindo da grande tribulação. Ou seja, aí é o único versículo que nós achamos para dizer que haverá saída para quem ficar para trás. Mas não é afirmativo. Tem só duas condições para você encontrar com Jesus naquele dia. Um coração puro e amor ao próximo. E amor. Porque Jesus falou: se você não amar o próximo, você vê no dia é mentiroso. Estou fora. Coração puro e amor ao próximo. Eu vou dizer, é o formato da cruz, não no sentido literal, cruz. Mas o amor para com Deus, em primeiro lugar, que é o vertical, e o amor com os outros, que é o horizontal. Este amor que foi derramado na cruz nos ensina até pelo instrumento da morte. É amor para com Deus em primeiro lugar e para com o próximo. Como consigo amar o próximo? Como que o irmão lá no trabalho tem um cara querendo puxar o tapete dele, por exemplo, querendo ser mais do que você? Deixa ele. Você vai amar esse cara. E você sabe o que vai acontecer?
o Senhor vai te abençoar. Você pode ficar tranquilo. E se você sair dali, vai ser para pôr, às vezes, você em um outro lugar muito melhor. Às vezes você está ali, vai estar amarrado, não tem tempo para a família. Às vezes muita coisa não está dando certo. E às vezes a gente fala, não, é aqui que eu quero ficar. Não, meu filho, tem coisa melhor. Confia em mim. Você confia em mim? Você tem coragem? Aí eu falo, eu tenho, então eu vou confiar. Então começa a amar todo mundo aí. Trata bem esses caras que estão falando mal de você. Aí o Senhor fala, agora eu vou te ajudar, meu filho. Aí você vai ver onde Deus vai te levar. Entendeu isso, irmão? Então fica tranquilo, confia no seu Deus. Ele é maior do que todos os seus problemas e as suas lutas. Então, os humilhados, a Bíblia diz serão o quê? Exaltados. Continua com Cristo. Quem? Fabinho, pode falar? Dá uma palavra para você. Seria assim, não é os humilhados, mas os que se humilharam as coisas. Então, Principalmente, se humilhar a Cristo. É isso que é se humilhar de verdade. Mas eu vou dizer uma coisa. Há muitas pessoas que passam por humilhação por amarem a Cristo. Qual será a exaltação suprema de um cara humilhado e ao ponto de perder a própria cabeça porque amava Jesus? Irmão, que coisa melhor que chegar lá na glória e o próprio Jesus falou assim, meu filho, você chegou a perder a cabeça por mim lá embaixo, cortar a sua cabeça lá? Olha o corpo que eu estou te dando agora, meu filho. Aquele corpo lá ia derreter na sepultura, mas olha o corpo que eu te dou para a eternidade você viver nesse corpo. É um chamado corpo de glória. Você quer exaltação maior do que essa? Saber que você nunca mais vai morrer, saber que você vai ter uma vida eterna, não vai ter mais que se preocupar com a conta do dia seguinte. Lá é eternidade, irmão. O Senhor vai cuidar de tudo e vai enxugar dos nossos olhos o quê? Toda lágrima. Então, para finalizar o estudo de hoje, pode ler, Bruno. Falou para servir os nossos. Vai. Em Provérbios 31, 8 e 9. Abre tua boca a favor do mundo, pelo direito de todos os que se acham para o direito de todos os que se acham em desolação. Abre tua boca, julga retamente e faça fazer justiça aos pobres e aos necessitados. Olha para você ver, aqui quem escrevia era quem? Se nós formos olhar o livro de Provérbios, do primeiro capítulo ao 31º, o livro de Provérbios é um livro voltado para essa vida aqui. Ensina a respeitar, a honrar compromisso, a não se apegar a dinheiro, a não ser preguiçoso. Então eu vejo que o salmista, acho que quem escreveu a maior parte dos provérbios, se não todos, foi Salomão. E Salomão deixou o ensinamento, abre a tua boca a favor do mundo. Tem gente que não tem boca, Você vê que está precisando, e às vezes não sabe nem falar que precisa, mas você sabe ver, irmão. Você tem visão. E quem te deu tudo foi o dono do ouro, o dono da prata, o dono da vida, o dono de tudo. Vai ao encontro do injustiçado. Vai ao encontro daqueles menos favorecidos em todos os sentidos. Às vezes o cara é mal amado, em todos os sentidos, dentro de casa é humilhado, às vezes a esposa só quer maltratar o cara. Entra com a palavra de Deus, você vai ver como esse cara vai crescer no reino, porque é uma planta moída, é uma semente seca. Você joga ela na terra, ela vai, irmão. E eu vou dizer, os que mais sofrem são os que mais crescem no reino. Luta por essa vida, busca essas almas. Todos nós estamos nessa mesma condição, um numa área, outro na outra, não é mesmo? E Deus quer fazer isso, quer abençoar todos nós de uma modo. Mas eu queria só ler para ver o que vai ser a vida eterna. Vamos ler lá Apocalipse 21. Que é o 21 ou 22? Vamos ver. Para não ficar muita coisa, né? O irmão está vindo aqui pela primeira vez, nem falar muitas vezes cansa o irmão. Mas sinta-se à vontade, toda segunda nós estamos aqui, tá? Você está convidado a trazer quantas pessoas você quiser. Ai, que beleza, agora você veio. Então, e você pode trazer quem você quiser. Se você encontrar qualquer pessoa sofrendo, você pode convidar. Fala, irmão, vamos aí. Fala assim, ó, não fala que é muito para estudar a Bíblia, não. Fala assim, ó, vamos lá numa chácara, tem uma janta lá para nós comer. E aí fala um pouquinho da Bíblia, a palavra de Deus, mas ó, uma janta boa. Aí às vezes ele vem pelo estômago, mas o estômago é o mais próximo do coração. Às vezes nós cata ele pela comida, mas ele fica pela palavra, ele vai se sentir amado, ele vai se sentir acolhido, ele vai falar, mas é muito bom. A primeira vez ele vai falar assim, ó, obrigado por você ter me convidado, agora não precisa nem me convidar, agora eu mesmo venho sozinho e vou trazer mais gente. A minha palma, a janta é só usar o carícia.
Entendeu? Eu como sou comida, né? Eu não como nada, eu sou devagar. Vamos ler lá. Ó, o novo céu e a nova terra. Deixa eu ler essa, tá? O novo céu e a nova terra. Apocalipse 21. Ó, e eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada com uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Aqui a conversa já mudou. Aqui já foi finalizado. Aí é novo céu, é nova terra, não é essa, é novo, é outra. Tá? É uma nova, não é uma reformada. Esse tabernáculo seria o quê? A habitação de Deus. Tem até uma passagem bíblica que fala que não é um lugar que todo mundo vai morar. É a habitação de Deus. E todo mês nós vamos lá nesse lugar. Todo mês, uma vez por mês. Tem uma passagem bíblica que eu falei. A habitação de Deus. No Velho Testamento não tinha tabernáculo no deserto? Deus habitava lá? É. Agora vai ser o tabernáculo eterno. A presença de Deus dentro de uma cidade santa, que ela vai ter uma metragem. Como é que é a metragem que você fala, Ricardo? Mais ou menos 1.300 e poucos quilômetros de comprimento. A cidade de Deus. E altura. Quadrado. Essa cidade, ela não terá noite, porque o cordeiro vai estar sentado. E ali será o sol da justiça. Próprio sol. Lá dentro não terá noite. E lá vai ter a árvore da vida. E vai sair um único rio. Essa nova terra, ela não tem mar. O mar, o oceano, vai separação entre as nações. Lá não terá mais oceano. Então, na frente do trono, Jesus vai estar com outro nome lá. Ele vai ter um nome na coxa que é diferente. O rei dos reis, né? Que na verdade não é Jesus também que ele chama. Não. É o Cristo. Vamos pôr o Cristo, o Messias. E ele vai estar sentado, na frente do trono vai sair um rio. E desse rio, a árvore da vida, ela vai passar a raiz por baixo, vai subir, ela nunca vai secar, porque ela vai estar constantemente com a água. E as nações virão para comer dessa folha. Todo mês. Uma vez por mês. Ele disse que ela. Essa folha? Não, essa folha vai dar saúde para as nações. A gente fala que não vai ter mais doença, mas por causa que a obediência vai continuar existindo. Ela vai estar lá. Vai começar a folha ali, imaginando comendo pernil. Como no jardim, né? Não tinha uma obediência, essa obediência vai permanecer, mas pelo amor de Deus. Ô pai, eu vou comer uma macarronada, pega essa folha do semana aí. Sabor de macarrão. Ô, ligar só uma pincelada aqui. Não é Jesus, qual é o dele? Não, ali vai ter um novo. O novo mostra. Porque hoje mostra Não entra nessa questão. Hoje, Yahweh. Mas a gente chama Jesus, mas é Yahweh. O chamado tem que se libertar daqui já. É, o Jota não tem e tal. Mas ele entende quando você fala Jesus, ele sabe de quem você está falando. Tá? Não vamos entrar nessa questão, é outro problema. Vamos lá. O que mais, Edgar? Ó, vamos ler aqui, ó. Deus, olha o que diz aqui, ó. E Deus. Ó, olha aqui, irmãos. Deus. Ó, Deus, versículo 4. Limpará dos seus olhos o quê? Toda lágrima. Não vai receber, não vai sobrar nenhuma. Não vai ter mais nenhuma tristeza para você lembrar. Falar, mas fulano de tal fez isso. Não vai ter mais lágrima. De toda lágrima ele vai enxugar. Não vai ter lembrança de coisa triste mais lá. Lá é vida eterna. Por isso que a tua luta é tão grande. E eu vou dizer, quem já chegou nos 50 anos, se ele morrer com 100, já passou metade da vida dele aqui na Terra. Todo mundo, ó, daqui 100, vou falar, daqui 120 anos, todo mundo que está na Terra vai estar morto, se Jesus não voltar. Então quem é que vai ficar para contar a história? Irmão, não tem um que não vai aparecer diante do trono naquele dia. Vai ter que prestar, o rico, o pobre. Agora, quem não tiver o nome, não tiver aceitado o Senhor como Salvador da sua alma, ele não vai ter salvação. Por quê? Porque é Jesus o Salvador. Por isso que tem que aceitá-lo como único e suficiente. Por quê? Porque o sacrifício dele é suficiente
Não precisou de outro fazer uma ajudinha. Não, Cristo é suficiente. Nem o próprio Deus Pai. Ele falou, não, eu não vou interferir. É você agora que vai carregar o pecado da humanidade. Aí Deus Pai vira as costas, e aí Jesus olha e diz assim, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Em outras palavras, filho, porque você tem que carregar sozinho aí. Agora é tua vez. Aguenta o rojão, em outras palavras. E ele falou, Pai, está consumado. Eu que venci. Todo aquele que crê nele passa da morte para a vida. Ainda estando na terra, ele morre uma vez só, que é a morte física. Quem não tem Cristo morre duas vezes. Quem tem Cristo morre uma vez só. Por quê? Quem tem Cristo morre uma vez, que é a morte física. Mas quando ele morre a parte física, ele não morre a espiritual, porque ele está vivo. A Bíblia diz que ainda que esteja morto, viverá, porque está morto literalmente, mas está vivo em Cristo. Em Cristo é vida. Porque ele é a ressurreição. Ele é a vida. Então, agora quem não tem Cristo, ele morre fisicamente e morre eternamente. Em outras palavras, ele vai ficar eternamente longe de Deus, num lugar de sofrimento chamado morte eterna. Esse lugar é um lugar chamado Lago de Fogo. Né? Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. Olha lá não vai ter mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas passaram. Que primeira coisa? Essa, aqui já é. Como é que, só para quem não entendeu, porque aqui a gente clama a Deus, isso aqui. Aqui precisa, lá ela acabou, porque nós já vamos estar com ele. Lá já está salvo, já finalizou. Lá se entrar, vamos supor, se entrar 1000, é muito mais, é como a areia do mar, a Bíblia diz, 1.001 pessoas. Se entrar 1.001 pessoas salva, mais os anjos, estou dando um exemplo só, tá? Vai ser eternamente 1.001 pessoas. Não vai nascer nem morrer. Não haverá mais morte. E não vai ter sexo lá. Não vai ter mais que nascer. Por quê? A terra, ela é o vestibular da salvação. Está nascendo e morrendo gente desde que Adão nasceu. Mas para quê? Para passar no peneirão. Que peneirão? Vida ou morte? Vida ou morte? Nasceu Luiz. Viveu 100 anos. Viveu ou morreu? Deixa eu puxar o histórico dele. Viveu 100 anos, mas teve a oportunidade de aceitar Jesus. E aceitou, esse é vida. Aí é a ovelha, direita. Aí vem o outro, fulano de tal. Viveu 80 anos. Deixa eu puxar o histórico dele. Pregar para ele, falar que Jesus morreu. Ele falou, não, eu tenho a minha religião. Não quis Jesus. Morreu sem Jesus. Direita é ovelha. A Bíblia fala, pode para a esquerda. Vai para o inferno. Vai sofrer eternamente num lugar chamado Lago de Fogo. Quem vai ser o vizinho dele? O vizinho dele vai ser o Lúcifer. Vai ser os bandidos que não arrependeram dos seus pecados. Vai ser as pessoas que viveram em concordância com o mundo, que é inimigo de Deus, e não se arrependeram. Entendeu isso? Finalizando, e o que se assentava sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas, e disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais, está cumprido. Está cumprido. Olha o próprio Cristo falando, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, olha que palavra maravilhosa, a quem quer que tiver sede, ou seja, eu não faço exceção de pessoa, qualquer pessoa que tiver sede, ele fala assim, de graça lhe darei da fonte da vida. Pode vir que tem lugar para qualquer um. Quer entrar no céu? Pode chamar mais um que tem lugar. Deus não faz acepção de pessoa. Quem vencer herdará o quê? Todas as coisas. Não vai ser, não, você vai ter uma casa para morar aqui só. Não é só aquela casa. Tudo aqui é teu também, meu filho. Todo mundo é dono de tudo. Por quê? Porque aqui não tem extinção, não tem ausência de amor. Aqui é um lugar de amor eterno. Olha que lugar maravilhoso. Aleluia. Presta atenção, irmão, está acabando. E olha só o que ele diz, e eu serei o seu Deus, e ele será o quê? Meu empregado? Não, leia aí, presta atenção, irmão, a fome está grande, mas olha aí que está falando. Será o meu filho. Deus não vai pegar ninguém para ser empregado e nem anjo, vai ser filho. Todo mundo que viver com Cristo vai ser o quê? Filho.
Mas agora é o problema, mas enquanto aos tímidos, é quem não teve coragem de negar a carne, é o covarde. Quem é o tímido? É aquela pessoa que não enfrenta o pecado e diz, eu não quero mais você na minha vida. Quem fica em cima do muro com o pé de goscalor, vai cair e quebrar o pescoço igual ele, tipo, caiu da janela, ficou olhando para os dois lados, para dentro e para fora. Aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores e aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será um lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Por que segunda morte? Porque é eternamente lá nesse lugar morto. Porque morto não é morto literal, é morto vivo. O cara que está sem Deus hoje aqui, ele está vivo ou está morto? Ele está morto, ele já está morto. Por quê? Para ter vida precisa de Cristo. Então ele já está morto espiritualmente. E ele vai depois partir para a eternidade, para a segunda morte, eternamente morto. Compreenderam? Mas só tem uma solução, mas como você falou que os fornicadores, você pode trabalhar. Lá não haverá sexo. De repente o camarada pensa assim, é tão bom o sexo, mas é algo carnal. O sexo tem um propósito, principalmente. Qual é? Crescer, multiplicar, encher a terra, para quê? Para ter mais alma lá no céu. Porque o prazer do céu é bem superior. Quanto mais alma nasce, mais chance de ter mais gente lá. Esse prazer do sexo, esse prazer do sexo nem chega perto. Esse prazer do sexo chega em perto. Deus tem que usar lá. Você não falou? Só que como eu disse, tudo isso aqui as pessoas não vão, mas em vida, se ela se arrepender, esse é o critério de Deus, se arrepender e ter fé, por fé, ela vai se enquanto há vida, eu acredito, ainda há esperança. O Senhor Jesus, ele deu um ensinamento morrendo. Na hora que ele estava nos seus últimos instantes de vida física, ele ensinou. O ladrão da direita e o ladrão da esquerda simboliza quem? A raça humana toda. A raça humana toda estava representada. O centro, que é Cristo, que dividiu o calendário. Nós estamos no ano antes e depois de quem? De Cristo. Cristo é o céu.